Olá, sejam bem-vindos a mais um Eldorado em Campo. Eu sou o Gustavo Lopes e nossa convidada de hoje é campeã mundial no salto com vara, além de ter conquistado também o Pan-Americano da categoria. Nascida em Campinas, ela continua sendo a atual recordista brasileira e sul-americana da categoria. Nas Olimpíadas de Pequim 2008, quem não lembra, o sumiço das suas varas a prejudicou na competição. Em 2016, aos 35 anos, nossa convidada se aposentou da carreira de atleta, mas permanece atuante no desenvolvimento do atletismo no Brasil. Hoje, quem entra em campo com a gente é Fabiana Murer. Tudo bem, Fabiana? Oi, tudo bom, Gustavo? É um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é todo nosso. Eu estava lendo aqui o teu histórico, Fabiana, e eu achei uma coisa engraçada, que você iniciou no esporte aos 7 anos na ginástica artística, mas aí por causa da sua altura, acabou não dando muito certo. Queria que você contasse um pouco essa passagem da sua vida. Eu entrei na ginástica por incentivo dos meus pais, eles achavam que era importante. Eu tenho mais duas irmãs, né? Então as filhas estarem no esporte. Eles não foram atletas, mas sempre gostaram de estar em movimento. E eu comecei com 7 anos na ginástica artística e foi assim, eu adorava. E foi super fácil para mim no início, porque eu tinha coordenação. Então eu já fui evoluindo rápido e passando por uma pré-equipe. E fiquei lá por muito tempo, até os 15 anos, aí eu comecei a ver que eu estava alta demais, comecei a ter dificuldade na ginástica, porque eu ia fazer aquelas barras paralelas, eu quase bati o pé no chão, tinha que colocar para o colchão, e quem é alto tem mais dificuldade nas rotações. E eu era o exemplo da técnica, porque as mães chegavam e falavam, ai, mas minha filha não vai crescer se ficar na ginástica. Aí a técnica chamava, Fabiana, vem aqui. Olha o tamanho dela. Ela fez ginástica desde os 7 anos e cresceu. É, então eu era meio que um exemplo. Mas eu tinha um sonho de chegar numa Olimpíada, e eu comecei a ver que na ginástica realmente eu não tinha condição. Cheguei a participar de estadual, de brasileiro, mas sem grandes destaque. E aí meu pai, que viu um anúncio no jornal falando do atletismo, e eu fui lá fazer o teste. Aí você viu que infelizmente não ia ter futuro ali na ginástica artística, e aí você decidiu, a partir desse momento, então, ir para o atletismo. Você já foi direto para o salto com vara ou não? Você tentou outras modalidades antes? Quando eu fui fazer o teste do atletismo, porque eu tinha esse sonho, né, de continuar no esporte, de chegar numa Olimpíada. O teste era de corrida, salto em distância, não tinha nada de salto com vara. Inclusive, eu nem sabia que o salto com vara fazia parte do atletismo quando eu fui fazer o teste. E, e aí, um dos técnicos que estavam lá selecionando o pessoal, que é o Elcio, que foi meu técnico a minha carreira toda, ele viu meu biotipo, viu que eu fui bem no teste, foi conversar comigo. Eu falei que fazia ginástica, e ele falou: então você vai para o salto com vara, porque na época, isso foi em 97, o salto com vara feminino estava começando. Em 92 foi o primeiro ano que foi homologado o recorde mundial feminino. Em 98 foi o primeiro mundial sub-20, 2000 foi a primeira Olimpíada. Então, 97 era uma prova nova para as mulheres. O recorde brasileiro era baixo, mundial também. Então, ele começou a me mostrar as chances que eu teria dentro do salto com vara, como eu poderia evoluir, crescer junto com a prova também. Então, eu já fui direto para o salto com vara. Eu competi outras provas, competi salto em distância, 100 metros, salto em altura, mas só para ter essa vivência no esporte, mas eu fui direcionada mesmo para o salto com vara. Perfeito. E eu imagino que tinha aquele temor no começo do salto com vara, porque para quem assiste, dá um pouco de receio, dá um pouco de medo. O primeiro medo é aquela vara quebrar, né, no meio do salto, né. E segundo, claro, você pular uma altura muito alta ali, 4 metros. Você tinha esse receio no início? Como é que foi esse início no salto com vara? Não, não tinha receio nenhum. Acho que quem faz ginástica, né, não pode ter medo, tem que ir lá se Verdade. jogar, tentar exercícios novos. E no salto com vara, a gente não começa saltando alto, a vara não enverga no começo. Então, no meu primeiro treino foi como era antigamente, com vara de bambu e caindo na areia. Mas eu saltei assim em torno de 2 metros, mais ou menos, no primeiro dia. E foi fácil, porque eu sabia, eu tinha essa noção do meu corpo no espaço, como me pendurar, o que a ginástica me deu, né? Essa força no braço. Então, no início foi fácil.
Mas depois que eu fui realmente para o colchão, tinha que colocar a vara no encaixe, a vara começa a envergar, e eu comecei a ver a dificuldade que eu teria na prova, e que é uma prova muito técnica, e que eu tinha que pensar mais nos detalhes, não era só ir lá e me jogar, que tinha que pensar mais nos detalhes. No início eu não tive medo, porque eu saltava baixo, como falei, a vara não envergava, Sim. mas tiveram assim algumas situações que, alguns momentos assim na minha carreira, que eu tive um pouco de medo de saltar, assim, principalmente nos treinos, quando eu não estava tão bem fisicamente, faltava um pouco de velocidade. Então, às vezes batia aquele medinho, aquele friozinho na barriga, mas eu sabia que eu tinha que enfrentar, e quando eu conseguia fazer o primeiro salto, aí meio que esse medo passava. Mas assim, acho que o atleta tem seus altos e baixos, seus momentos bons, ruins, e o medo vem, sim, durante esse período aí, durante a carreira. Claro. E qual foi o momento que virou aquela chavinha, você, o seu técnico, que aliás virou um parceiro de vida para você, né, perceberam, falaram: "Opa, espera aí, aqui a gente tem um talento, a gente vai ter uma campeã mundial aqui". E qual foi esse momento que virou essa chavinha? Ai, é difícil, né, falar, porque a gente sempre vai sonhando, né? Acho que eu sempre sonhei, mas eu sempre sonhei passo a passo. Acho que a gente não pode sonhar muito alto no início, a gente tem que ir conquistando. Quando eu entrei no atletismo, eu ainda continuei na ginástica mais um ano. E quando eu fiz em 98, eu participei do Mundial Sub-20, que foi o primeiro mundial que teve salto com vara feminino. E aí eu realmente realizei que eu falei, ó, acho que eu levo um jeito para isso, vou largar de vez a ginástica e me dedicar ao salto com vara. Então, eu participei do primeiro Mundial Sub-20 que teve salto com vara feminino. Mas acho que o grande momento, assim, que eu comecei a ver que era possível eu ir para frente, competir lá fora, estar no Mundial, estar numa Olimpíada, realizar esse meu sonho, né, de chegar nos Jogos Olímpicos, foi em 2006. Foi no GP Internacional que foi em Belém, e eu queria bater o recorde sul-americano, que era de uma Argentina, 4,42. E aí, algumas competições eu tinha tentado em 2006, eu quase consegui passar, mas não consegui. Eu era recordista brasileira, mas não sul-americana na época. Uhum. E aí, nesse GP em Belém, eu consegui bater esse recorde em três alturas diferentes. Então, eu fiz 4,45, 4,50 e 4,55. E essa marca de 4,55 em 2006 me abriu portas para ir competir na Europa, nesses grandes GPs. Hoje é a Diamond League, mas na época era Super GP e Golden League. Então, foi um passo muito grande que eu dei, e começar a competir lá fora, conhecer, né, as minhas adversárias, ver que elas também têm seus momentos bons e ruins, que são pessoas iguais a mim, e que era possível ir lá e conquistar uma medalha, conquistar uma final, né, primeiro no Mundial, e depois chegar num pódio. Legal. Bom, você conquistou o título mundial tanto, ao ar livre como no indoor, né, e foi talvez o ápice, né, da sua carreira, né, ganhar esses títulos tão importantes. Eh, o que que você atribui o fato de você ter tido muito sucesso nos campeonatos mundiais e isso não ter se transportado nas Olimpíadas? Não que você tenha fracassado nas Olimpíadas, obviamente, porque você representou e representou muito bem o Brasil. Mas a que você liga o fato de ter tido muito sucesso nos mundiais, e para quem praticou atletismo, o mundial às vezes é mais importante do que as Olimpíadas, do que ter transportado esse mesmo sucesso para as Olimpíadas? Ah, é difícil explicar, né? Eu falo que eu tive azar nas Olimpíadas, a Olimpíada não era para mim, porque eu sempre cheguei bem, sempre não, né? 2016 não, porque eu tive uma hérnia cervical, eu sabia que ia ser complicado, mas nas outras eu cheguei super bem, 2008, 2012, e realmente não deu certo. O Mundial é uma prova assim, só do atletismo, é uma competição só do atletismo, é menor, mas são os mesmos atletas que estão competindo, são três por país, então é muito competitivo, como a Olimpíada. Não tem diferença em relação a nível de competição, a dificuldade, né, em relação a resultados, eles são iguais. Mas realmente, eu falo que eu não tenho sorte em Olimpíada, é difícil explicar. Eu lembro que 2008 era a minha primeira Olimpíada, eu estava realizando aquele sonho de entrar numa grande competição, né, de entrar numa Olimpíada, e eu era a terceira do ranking mundial na época, e aí aconteceu aquele negócio do sumiço das varas, e realmente não dá para explicar. Eu lembro que eu entrei na prova, entrei na final,
muito confiante, com aquela sensação de que era possível buscar uma medalha, e aí deu tudo errado. Aí 2012 também, assim, eu acho que até 2012 eu cometi um erro na minha preparação, eu não fiz a temporada em pista coberta e passei mais tempo treinando e eu acho que meu corpo não estava acostumado a isso, então eu tive umas pequenas lesões, mas cheguei bem na Olimpíada, mas acho que isso prejudicou a preparação. Acho que foi o único erro. Eu falo assim que acho que foi o único erro que eu tive na minha carreira foi essa de não competir essa temporada em 2012, a temporada em pista coberta. Mas realmente eu não sei explicar o que acontecia em Olimpíada. Acho que a Olimpíada não era para mim. Mas eu sempre falo assim que eu terminei contente a minha carreira porque eu conquistei muito mais do que eu imaginava quando eu comecei. Aliás, você citou esse caso de 2008 do sumiço das varas, que é um caso que ficou muito marcado na sua carreira, e confesso que eu assistindo aquele dia a prova, eu fiquei desesperado junto com você, porque a gente via o seu desespero, cadê minhas varas, onde estão as varas, e todo aquele mobilizando ali, né, toda a equipe ali das Olimpíadas, à procura das varas. O que, que aconteceu aquele dia de fato, Fabiana? O que, que fizeram? Não levaram as varas, a sua equipe que não levou, eles que guardaram em outro lugar, o que, que ocorreu? Ó, para todos terem noção, a vara que eu soltava tinha 4,60 m. Então, não é nada fácil, né, esse transporte. E o atleta leva mais de uma vara para a competição, leva umas 6 varas, porque depende muito da a vara que o atleta vai escolher, depende de como está o tempo. Então, se está vento a favor ou vento contra, a pista, se é uma pista veloz, se é uma pista lenta, o atleta, né? Se ele está no 100% dele, ou se ele não está tão bem. Sim. Então, tem muitas variáveis que o atleta vai escolhendo as flexibilidades diferentes da vara. Eu tinha levado vara para o treino, porque eu cheguei antes para fazer a aclimatação, então, varas mais flexíveis, para que eu consiga treinar bem, e varas mais fortes, para na hora da competição, se eu estivesse muito bem, eu conseguisse saltar alto. Então, eu fui super preparada, ainda mais na primeira Olimpíada, eu falei, não pode faltar nada. Eu fiz a qualificação, foi super tranquilo, e os atletas carregam as varas dentro de um tubo para elas ficarem protegidas durante o transporte. E sempre quando o atleta chega na competição, no aeroporto mesmo, a gente já entrega as varas para a organização e eles levam ou para uma pista de aquecimento ou para o depósito, eles levam para o local que eles estipularam para ficar guardado. Lá em Pequim, nós entregamos na pista de aquecimento e eles numeraram, eles abriram o tubo, contaram quantas varas tinham, fica com o nome, estava tudo certo. Na qualificação, estavam todas as minhas varas lá dentro do tubo. Fiz o salto, foi super tranquilo, classifiquei bem. E aí, 2 dias depois, era a final. Na hora da final, como não tinham tantos tubos, e para ficar bonitinho, né, não aparecer logo de fabricante, de patrocinador, eles resolveram tirar as varas de dentro do tubo e colocar num carrinho que tinham vários casulos. Acho que muita gente lembra, né? Eu procurando Sim, as varas ali no meio, naquele carrinho puxando que uma eles por tinham uma. feito. E aí eu fiz o primeiro salto da competição com uma vara mais flexível, que é para entrar na prova, um salto de segurança. E na hora que eu fui trocar, eu não achava a vara que eu precisava. E aí eu comecei a procurar, vi que não estava lá. Eu achei que eles tivessem esquecido no depósito do estádio. E aí eu cheguei tranquila, estava tranquila nesse primeiro momento. Eu cheguei e falei: olha, vocês esqueceram uma das minhas varas lá no depósito. Alguém poderia ir lá ver, procurar, trazer para mim, que eu estou precisando. Aí eu lembro que tinha um chinês que ele ficava do lado das varas, falando: olha, as varas da Fabiana estão no casulo 1, da Helena Zimbaeva no 2, estava tudo numerado. E aí ele falava: não, tem que estar aqui, o seu era o 8, por exemplo, não lembro que número que era o meu. Aí eu Tá. procurava, falei: não está aqui, olha, eu tenho 9 varas, só tenho 8. Ah, você não deixou jogada? Não, fui explicando. E eu lembro de uma chinesa que era a chefe principal da prova. Eu lembro daquele sorriso dela, assim, me dava um ódio dela, porque ninguém se mexia para procurar minha vara, para ir lá no depósito. Ela falava: calma, vai dar tudo certo, e ninguém se mexia. E aí o meu treinador que saiu correndo, foi no depósito, olhou, viu que não estava, e aí ele falou: olha, tem que estar aí na pista, procura aí. Aí sim, eu comecei a procurar no meio da vara de todas as meninas, não estava. Aí eu parei a prova, porque eu falei que eu queria que eles fossem lá procurar. Foi aquela confusão, acho que muita gente lembra.
E aí, enfim, eu vi que não estava lá, eu tinha que me adaptar, pegar uma outra vara que não era ideal para aquela altura que eu tinha que fazer, era uma vara para uns 20 centímetros a mais que eu teria que fazer. E não dava para eu ir direto, eu tinha que fazer uma altura mais baixa para depois chegar nessa altura. E aí eu tinha toda a consciência que eu tinha que me acalmar, me concentrar novamente, voltar para a prova, mas não é a mesma coisa, né? Depois Certeza. de todo esse estresse, eu tentei voltar para a prova e acabei não conseguindo saltar mais, terminei na 10ª colocação. E assim, com muita raiva, e saí de lá falando: olha, nunca mais volto para a China, eles são muito desorganizados. E você chega numa Olimpíada achando que vai estar tudo organizado, que é a coisa mais perfeita, e não é bem assim, né? Tem seus problemas. Mas eu acabei voltando, tive que voltar para a China, inclusive para Pequim, no mesmo estádio, porque depois, em 2015, teve o Mundial e eu voltei lá, mas eu voltei assim com uma cabeça boa, não voltei lá com medo de nada. Voltei pensando que era uma pista boa e que eu podia fazer um bom resultado e buscar uma medalha. E saí de lá com a medalha de prata do Mundial. Que legal. E no final das contas, o que aconteceu com a vara? Ah, então no fim acabei não contando. Aí acabou a competição, voltei para a vila e aí não conseguia dormir. Falei, ai, vou andar, pensar no que aconteceu, porque eu também não conseguia entender o que tinha acontecido. E aí, andando pela vila, eu passei pelo depósito, que depois da competição eles mandavam todo o material para um depósito lá na vila para a gente retirar. E aí eu vi um chinês com uma vara na mão tirando foto. E aí eu falei, é minha vara. Aí, inclusive, o Elson estava comigo, que eu encontrei com ele também no meio do caminho, que ele também não conseguia dormir. E aí a gente foi perguntar, ele, olha, só estou tirando foto, me pediram para tirar foto aqui. E aí eu fui entender que na hora deles tirarem as varas de dentro do tubo, né, aquele tubo que as varas ficam protegidas, e colocar no carrinho, uma das varas se misturou com a vara das meninas que não tinham classificado para a final e voltou para a vila. Hum, Então, foi um erro deles, dessa vara ter voltado lá, porque eles não sabiam de quem que era, e aí ficou e voltou. E aí, assim, eu acabei sendo prejudicada. O Brasil entrou com recurso para que a prova fosse cancelada, mas, lógico, uma brasileira não ia ter força nenhuma numa prova que teve recorde do mundo, né, da russa, da Helena Zimbaeva, e só recebi uma cartinha deles pedindo desculpa, mas que eu deveria ter conferido minhas varas assim que eu entrei na pista. Mas era responsabilidade deles, né? Eu deixei com eles, eles tinham que levar todo o meu material para a pista. Então, aconteceu isso. E tanto que depois o salto com vara masculino foi depois do feminino, e aí eles deixaram todas as varas na pista, no depósito da pista, porque se tivesse faltando algum material, era fácil eles recuperarem e conseguir achar. sim. Mas eu falo assim que foi um azar mesmo, porque o pessoal fala, não, foi boicote, fizeram de propósito, mas eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que foi um erro brutal ali deles. Essa foi a coisa mais surreal que aconteceu com você em competição ou você tem, alguma outra história aí que aconteceu em alguma outra competição, eh, parecida com essa? Não, essa aí foi bem complicada. Teve uma vez também que foi quando eu bati o recorde sul-americano em pista coberta, 4,83. Eu saltava com 16 passadas, então dava 16, desculpa, 18 passadas para saltar. A maioria das atletas saltavam com 16. Então eles prepararam uma pista, era uma pista montada, né? Normalmente na temporada em pista coberta, eles montam uma pista de madeira dentro de um ginásio, são competições muito legais, ou dentro de shopping, em praças, então tem umas competições legais assim que eles montam a pista. E aí quando eu cheguei na competição, não cabia minha corrida toda. E aí eu falei, nossa, o que que eu vou fazer? Eu e o Elson tentando pensar, será que eu diminuo minha corrida? Aí o Elson foi, começou a procurar lá no ginásio, achou uma mesa, conseguiu colocar uma mesa baixinha, que dava na altura da pista, arranjou um pedaço de pista, colocou por cima. E aí o Elson, a gente fala que ele é pessimista e o nosso físico era o otimista. Então eu tinha o balanço ali na equipe multidisciplinar. E aí o Elson falou: já tá perdida a competição mesmo. Ai, montei aí, mas só para Fabiana saltar, não vai dar nada. E aí no fim eu fui lá e consegui bater esse recorde sul-americano, 4,83, numa pista assim super adaptada, que o Elson fez assim um esforço super grande para que eu conseguisse saltar com a minha marca toda e deu super certo. Queria que você falasse, você falou muito do Elson, queria que você falasse um pouco da importância dele na sua carreira. Eu
falei um pouco antes aqui, que o Elson acabou se tornando um parceiro de vida para a Fabiana, né? Se casaram, enfim. E o Elson, para quem não conhece, é um dos grandes nomes do atletismo. E digo na questão da estrutura do atletismo, que dá suporte para os atletas. O Elson é responsável aí por vários talentos brasileiros que competem pelo mundo. Queria que você falasse um pouco do Elson, Fabiana. Ele foi saltador, né, com vara, o Elson, mas ele nunca conseguiu chegar nos Jogos Pan-Americanos. Mas ele tinha o sonho de estudar nos Estados Unidos, não conseguiu para poder se desenvolver. E aí, quando ele se tornou treinador de salto com vara, ele falou: não, eu vou fazer o melhor para os meus atletas, eu quero que eles tenham toda a condição possível para que saltem alto, as condições que eu não tive, eu quero dar para os meus atletas. E aí ele desenvolveu assim, fez uma revolução no salto com vara no Brasil. Ele fez uma conheceu o técnico ucraniano Vitaly Petrov, que foi técnico do Sergei Bubka, que bateu 36 vezes o recorde mundial no salto com vara. E aí ele começou, nós começamos a fazer intercâmbio com esse treinador e ele assim, ele era muito detalhista em relação à técnica, a treinamento. Então ele mudou completamente o que a gente fazia, desde o primeiro passo até a finalização do salto, todo o treinamento. Antes dele, eu treinava 1, 2 horas por dia. Depois dele, eu passei a treinar 5, 6 horas por dia. Então, Nossa. realmente, ele revolucionou. E o Elson, com muita vontade de querer aprender, ia lá, eu ficava olhando, estudando. Esse treinador ucraniano mandava o treino para o Elson, para ele dar para a gente. Então, o Elson teve muita vontade assim de evoluir, de ir para frente. Conseguiu comprar varas, porque as varas são todas importadas. Então, para conseguir, hoje, se vocês terem uma ideia, uma vara custa em torno de 600, US$ 700. O Nossa. atleta precisa, durante toda a temporada, treino, competição, umas 15 varas, 10 a 15 varas. Então, é uma fortuna, né? Se a gente for pensar, ainda mais hoje em dia. Mas aí eu consegui patrocínio de vara, ele viajava para fazer intercâmbio, nós íamos muito para a Europa, esse técnico ucraniano, a base dele é na Itália, então a gente ficava na Itália treinando com ele vinha para o Brasil. Então o Elson desenvolveu o salto com vara no Brasil, trouxe muito conhecimento, né, para cá, para os atletas, deu condições para muitos atletas saltarem. Teve um mundial que foi em 2013 em Moscou, o Elson tinha 5 atletas com índice, né, com a marca mínima para participar do campeonato mundial. Então, ele conseguiu um grupo muito bom de salto com vara e fez história, né, aqui dentro do Brasil. Desenvolveu uma prova que ninguém conhecia. Eu lembro quando eu comecei a fazer salto com vara, eu falava, eu tô fazendo salto com vara. O pessoal falava, é aquele lá que você lança, né? Achava que era dardo, ou era salto em altura. Eu falei, não, eu tinha que explicar o que era. E acho Sim. que depois de mim, né, o Fábio Gomes, que foi um atleta que começou junto comigo, foi campeão pan-americano em 2007, o Thiago Braz foi campeão olímpico, todos Isso. esses treinaram com o Elson e fizeram história aí pro Brasil, né, no salto com vara. Com certeza. Existe muita rivalidade entre os atletas do salto com vara. É claro que a gente percebe que vocês comemoram o sucesso do outro, quer dizer, o outro tenta atingir uma marca, se ele consegue, vocês ficam felizes por aquele atleta, né? Porque eles estão ali na mesma superação que vocês. Eles têm ali o mesmo objetivo e eles treinam tanto quanto vocês para conseguir aquilo. Mas eu notava em algumas competições, sempre tinha um olhar assim, por exemplo, não para Izibaeva, porque parece que vocês se davam muito bem. Eu posso estar enganado, mas eu lembro de um pan-americano que tinha um olhar assim mais torto assim para cubana, para a Yarisley. Yarisley Silva, isso. Existia ali alguma rixa ou era só a rixa da competição de fato? Acho que dentro da competição, cada atleta está concentrado no seu salto, na sua prova. A gente até bate palma, assim, é legal quando o atleta consegue saltar, mas lógico, lá, quando você está na prova, você quer ganhar, né? Eu vejo que existe uma certa diferença entre as mulheres e os homens acabam se abraçando mais, comemorando mais, as mulheres, nós somos um pouco mais frias ali na prova,
Mas fora da pista, assim, eu era amiga de todas, conversava com todo mundo. A Yardley, assim, a gente sentava junto nos almoços, jantares, né, nas competições. Meu técnico conversava bastante com o técnico dela. Então, a Yais Imbaeva também, né? Ela treinava lá na Itália, depois passou a treinar com esse técnico ucraniano, que nós fazíamos intercâmbio. Então, eu fiquei bem próxima dela, bem amiga. Sou, assim, até hoje, muito amiga de uma polonesa, a Mônica Perec, que competiu bastante comigo. Uma grega também, uma loira grega, ela também competiu. Eu era amiga, então é muito legal. Assim, todas as atletas estão fora de casa, estão viajando, competindo em hotel. Então, na hora do almoço, da janta, a gente acaba se encontrando, mas na pista é cada uma por si, concentração. Mas também tem um pouco de se ajudar também no salto com vara, porque tem situações que acontecem, às vezes a vara do atleta não chega na competição, e aí você tem Hum, que pedir emprestado. Ou às vezes o treinador do atleta não vai, aí você pede para algum outro treinador ajudar, dar uma olhada no salto, né? Nas marcas, referências que tem. Então eu vejo assim que o salto com vara é diferente de uma prova de velocidade. Velocidade, os caras são mais marrudos, eles não conversam muito um com o outro. Com o Usain Bolt mudou um pouco, porque antes dele, uns atletas até provocavam um ao outro, sim. para deixar o outro nervoso, mas no salto com vara o pessoal é mais tranquilo, é mais amigo. Bom, em 2016, com 35 anos, você anuncia a aposentadoria como atleta. E a gente sabe que ao longo da carreira de um atleta se exige muito do físico e chega uma hora que o corpo começa a cobrar tudo aquilo que você fez ao longo da sua carreira. O motivo por você ter parado foi única e exclusivamente a questão física? Aí acho que chega uma hora assim que, lógico, o corpo começa a demorar um pouco mais para recuperar. Eu acho que eu até aguentaria saltar mais um ano em relação ao corpo, mas a cabeça acho que é o que mais afeta, né? A gente precisa de motivação. Como eu disse, eu treinava 5, 6 horas por dia, e você chega na competição, você tem que ter aquela motivação, aquela vontade de querer buscar alguma coisa. E eu acho que eu já tinha realizado praticamente tudo que eu queria. Lógico, eu queria uma medalha olímpica, não saiu, mas eu não aguentaria mais um ciclo olímpico, não daria para chegar com meus 39 anos ali numa Olimpíada, ou 40, né? Porque depois foi Tóquio, ainda foi um ano a mais. Então, realmente seria difícil. Eu queria parar bem também. Eu não queria parar sofrendo para treinar, para competir, indo mal nas competições. Eu queria parar bem. Então, desde a Olimpíada de 2012, eu fui vendo ano a ano. Meu objetivo era chegar em 2016 para participar da Olimpíada no Rio, mas eu fui levando ano a ano. Eu falei, 2013, fui bem, então dá para continuar mais um ano. 2014, ganhei a Diamond League, dá para ir mais um ano. Então eu fui analisando ano a ano porque eu não queria parar indo mal nas competições, que eu queria que terminasse com uma sensação legal, que o atletismo foi uma coisa boa até o final, não que no final eu já estava chato, que eu não aguentava mais treinar, que eu não tinha motivação. Então acho que o grande fator foi a motivação, que me levou até 2016, mas talvez o físico até aguentasse mais um pouco, mas eu realmente não queria, não tinha mais motivação para isso. Perfeito. E hoje, né, depois da carreira de atleta, você permanece, de alguma forma aí, em relação ao desenvolvimento do atletismo no Brasil, tem um trabalho muito bonito em relação a isso. Queria que você contasse um pouco sobre o que você tem feito nesse momento aí, a vida após atleta. Eu fiz assim muita coisa, né, dentro do atletismo, dentro do esporte. Eu cheguei a ser da comissão de atletas da Federação Internacional, do Comitê Olímpico Brasileiro também. Então foram experiências que eu fui tendo aí durante a minha carreira e até pós-carreira que eu acabei participando disso. E assim que eu encerrei, né, minha carreira, eu abri o InSport, que é um instituto de saúde, junto com pessoas que cuidavam de mim, que é o Cristiano Laurino, o médico ortopedista, o Rodrigo Iglesias, que foi meu físio, e o Elson, meu marido, meu treinador. Nós abrimos esse instituto que a gente atende atletas profissionais, mas também pessoas que querem cuidar do físico, querem cuidar da saúde, a gente fala de atletas amadores, né, que pedalam, que trabalham e que que treinam também. Então a gente cuida dessas pessoas. Eu criei o método Murer de prevenção e treinamento, que são exercícios que eu fazia no meu dia a dia, que eu achava
assim, eu acho que fez muito bem para mim, me deu essa longevidade na minha carreira, e eu levo isso para as pessoas. E além do esporte, eu também faço parte de um programa da Confederação Brasileira de Atletismo, que chama Ídolos do Atletismo. Então, eu faço palestras, clínicas, então eu levo o esporte, contos da minha carreira, para motivar as crianças a irem para o esporte, a continuarem no esporte, ou até adultos, né, para cuidar da saúde, ir lá achar um esporte que ele acha legal praticar, uma atividade física, porque nosso corpo foi feito para se mexer, né, não para ficar Sim. parado. Então, acho que a gente tem que cuidar da alimentação, cuidar da saúde. Eu procuro passar isso também para as pessoas. E como é que você tem visto hoje o salto com vara no Brasil, né? Nós temos revelações, você citou o Thiago Braz, né? Thiago Braz talvez seja hoje a grande estrela do salto com vara brasileiro, mas como é que está essa captação de atletas, os novos talentos? O Brasil pode ter aí uma esperança para o futuro ou há uma dificuldade ainda em se formar atletas aqui no Brasil? Depois da Olimpíada do Rio, acho que decaiu muito, né? Não, acho que não só o atletismo, mas todo o esporte, o investimento ao esporte. Então, alguns clubes acabaram, como o que eu competia, ele acabou, diminuíram o salário dos atletas. Então, os atletas começaram a ter mais dificuldades para poder ter essa tranquilidade de só treinar, de ter uma estrutura. Mas voltou, acho que a gente voltou alguns anos atrás, mas eu vejo assim que a Confederação Brasileira tem feito um esforço grande, tem conseguido patrocínio, tem programas para os atletas poderem viajar, fazer campos de competições, treinamentos, e sempre tem que ter muita garra, muita vontade, né, para conquistar as coisas, com dinheiro ou sem dinheiro, tem que ter isso. E nós temos atletas novos, bons, acho que o Thiago é uma realidade, ele pode buscar a sua terceira medalha olímpica nessa próxima Olimpíada em Paris. E no feminino tem a Juliana Campos, que ela é uma atleta que treinou comigo no final da minha carreira, ela estava começando, é a melhor brasileira na atualidade, saltou 4,56, e tem condições aí de buscar vaga para participar de um mundial, de uma Olimpíada, mas aí sim, começar a ganhar experiência para quem sabe um dia chegar numa final e chegar num pódio. Legal. Você falou sobre as dificuldades financeiras e você citou até numa resposta anterior o valor, por exemplo, de uma vara e o quantas varas o atleta precisa num ciclo aí de treinamentos e competições. Eh, Qual a importância? A gente viu o Brasil passou por um hiato aí, por exemplo, do financiamento público aos atletas, através do Bolsa Atleta. Qual a importância do Estado brasileiro ajudar os atletas a poderem competir e também a importância, claro, do financiamento privado, né? Dos patrocínios para que o atleta possa se desenvolver. O Bolsa Pod, o Bolsa Atleta, né, do governo é super importante, me ajudou muito a viajar, conseguir participar de competições, campings, ter essa tranquilidade, né, para poder treinar, contratar um físio, um massagista, a gente acaba esquecendo, mas tem toda essa equipe multidisciplinar que o atleta precisa para ele poder crescer, não é só o atleta treinador. Quanto mais recursos a gente tiver, melhor, porque o atleta tem que pensar na recuperação, na alimentação, na parte psicológica. Então, se tem uma ajuda financeira, ele às vezes não tem o profissional, mas ele consegue contratar esse profissional. Então, eles continuaram, depois foi criado para a Olimpíada do Rio, e essa bolsa continuou, e tem ajudado muito o atleta. O que tem ajudado muito também são as Forças Armadas, tem muitos atletas que foram para as Forças Armadas e conseguem ter um salário e competir por eles para que tenha essa tranquilidade, para que tenha um bom patrocinador. Mas eu acho que o mais importante seria a gente ter empresas privadas, criar clubes, patrocinar clubes, ter a renovação, né, das pistas de treinamento, porque muitas pistas estão velhas, e para renovar a pista é grande, né? Então é uma borracha especial que precisa para o atleta poder treinar numa superfície mais macia, para que ele não se machuque. E o atletismo, ele é muito amplo, né? São muitas provas, muitos materiais que precisa, como barreira, colchão, setores que tem que estar bem estruturados, setores de lançamento.
Então, é o esporte que ocupa muito espaço, que é caro e que a gente tem perdido muito espaço para o futebol também, porque eles têm tirado pistas dos estádios, né, de futebol, para o público estar um pouco mais próximo, e essas pistas não são feitas em outros lugares, não são substituídas, simplesmente acaba e a gente acaba tendo menos pistas. O interessante é que tem tido uma atenção em fazer pistas em todos os estados do Brasil, para que a população tenha a condição, a experiência de participar de um atletismo, fazer atletismo. E o povo brasileiro é muito miscigenado, a gente tem muitos talentos, e é através desses pequenos projetos, dessas pistas, que a gente pode ter novos atletas praticando. Legal. Para a gente encerrar, Fabiana, aqui o nosso papo, queria que você falasse para as meninas que estão te ouvindo agora, que se projetam em você e que querem iniciar no salto com vara, ou até em alguma outra modalidade do atletismo, como é que elas podem fazer? A quem elas procuram? Aonde elas podem ir para começar aí uma carreira de atleta? Bom, não acho que não é todo lugar, né, que dá para fazer atletismo, que tem atletismo, projeto de atletismo, mas a gente tem muitas cidades do interior, aqui em São Paulo, no sul tem muitos projetos, tem alguns ex-atletas, atletas medalhistas olímpicos, mundial, que são do Nordeste, então eles acabam tendo esses projetos e algumas pistas que é possível estar praticando. Então, o meu conselho é: procura na sua cidade ou na sua região se existe, né, o atletismo, e mesmo os professores, é possível dar atletismo numa pista, numa quadra, num campo, dá para adaptar para fazer essa iniciação, e aí se o atleta se destacar, né, se o jovem se destacar, dá para indicar para ir para no nível mais avançado, para uma pista melhor. E acho que o mais importante é gostar do que faz, né, ir lá e se divertir, mas com seriedade, se dedicar e ter um sonho e buscar esse sonho, que é que o esporte dá para a gente. Mesmo se o atleta não chegar num alto nível, todo mundo que praticou esporte vai ser uma pessoa melhor, porque teve essa experiência de ganhar, de perder, de competir, de se frustrar, de ter um objetivo e buscar e conquistar e conseguir se superar. É isso aí. Bom, nós conversamos com a campeã mundial, recordista brasileira, recordista sul-americana do salto com vara, Fabiana Müller, que conversou aqui, nos atendeu gentilmente aí no Eldorado em Campo para bater esse papo aí sobre o atletismo, né? E também, claro, o esporte brasileiro. Fabiana, queria te agradecer demais a entrevista. Muito obrigado, viu? Então, foi um prazer e só deixar registrado aí que eu acompanho muito a Rádio Dourado, está sempre lá no meu carro, estou sempre escutando vocês. É demais a rádio, eu adoro. Muito obrigado, a gente fica muito contente. Obrigado, Fabiana, mais uma vez.